E aí, pessoal, estamos aqui de volta no nosso canal. Espero que vocês estejam gostando das nossas dicas de decoração para casa, das receitas para aproveitar a quarentena, né, e evitar sair da rua. Se vocês estiverem gostando, já podem deixar aí o like de vocês, se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas dicas semanais. Hoje eu vou fazer aqui uma receita de pão caseiro. Essa receita ela pode ser tanto um pão comum com a farinha branca, quanto pão integral. Se quiser fazer o integral, pode tanto usar apenas a farinha integral, ou se quiser, para ficar mais fofinho, adicionar um pouquinho de farinha branca. Para a receita, nós iremos precisar de todos esses ingredientes que estão aqui sobre a bancada. Nós vamos precisar de 2 ovos, 1 colher de sopa de sal e 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de margarina, 40 ml de óleo, aproximadamente 500 gramas de farinha. Aqui eu vou misturar a farinha integral com a branca, até mesmo porque a minha integral já está no final. Meia colher de sopa de fermento biológico seco e 250 ml de leite morno. Bem, aqui na vasilha eu já bati os 2 ovos com a margarina. Pode ver que não se desfaz muito. Mas agora eu vou começar acrescentando o leite morno. O açúcar, que são 2 colheres de sopa. 2. Vou acrescentar o sal. A receita diz para acrescentar 1 colher de sopa, mas o sal pode ser a gosto. Eu acho que 1 colher de sopa ele fica meio salgado, então vou colocar um pouco menos. Os 40 ml de óleo. E o fermento biológico seco, que é meia colher de sopa. Vai dar mais ou menos meio pacotinho. Agora eu vou misturar tudo para em seguida acrescentar as farinhas. Então, aqui eu já misturei bem todos os ingredientes. Se vocês observarem, a margarina já se dissolveu, ela derreteu por conta da temperatura do leite. Agora eu vou começar a acrescentar as farinhas. Quem quiser fazer um pão integral mais macio, começa colocando 1 xícara de chá de farinha branca. E em seguida vai acrescentando a farinha integral aos poucos, até atingir o ponto desejado, que é quando a massa começa a soltar das mãos, a desgrudar das mãos. Quem quiser fazer com farinha branca, é só ir acrescentando a farinha branca aos poucos. E quem quiser fazer um pão 100% integral, é só ir acrescentando a farinha integral aos poucos, até atingir o ponto, que é soltar a massa das mãos. Talvez na sua casa você não tenha farinha sem fermento e fique na dúvida se você pode utilizá-la ou não. O ideal é que a farinha seja sem fermento, mas aqui em casa eu já fiz várias vezes com a farinha com fermento e não interferiu no resultado, então pode usar tranquilamente. Agora eu vou começar a misturar aqui a farinha branca e depois eu vou acrescentando a farinha integral aos poucos. Com a farinha branca, a massa ainda vai ficar bastante líquida. E aí a gente vai acrescentando a outra farinha aos pouquinhos, até a gente chegar no ponto desejado. Conforme a gente acrescenta a farinha, a massa já vai dando uma engrossada. Tem que ir com paciência, que é para ela não ficar maçuda, pesada. Principalmente porque a farinha integral, ela já não deixa a massa tão macia quanto a farinha branca. Nossa massa aqui já atingiu o ponto que a gente desejava. E agora, em uma bancada limpa,
um pouquinho de farinha, a gente vai sovar a massa por cerca de 5 a 10 minutos, para ela ficar bem macia. Só ir amassando a massa com carinho, para ela ficar bem macia. Terminei de sovar a massa, vou deixar aqui na vasilha. Vou cobrir com um pano grande, pode ser uma toalha de mesa, e deixar descansando por mais ou menos uns 40 minutos, que é para ela crescer. O ideal é colocar em um local quente e escuro. Eu vou colocar dentro do forno, mas pode ser dentro do micro-ondas ou algum outro lugar que tenha aí na sua casa. Se for um local frio, o local onde você mora, provavelmente vai demorar muito mais tempo para crescer. Como aqui é um local quente, 40 minutos será o ideal. Como vocês podem ver aqui, a nossa massa já cresceu. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a massa em tamanhos parecidos para poder montar os nossos pãezinhos. E aí você vai cortar de acordo com o tamanho que você quer. Como eu quero pães pequenos, eu vou cortar em tamanhos pequenos. Vou abrir a massa, vou enrolar para poder dar o formato do pão. Já mostro para vocês como fica. E eu cortei a massa em 2 partes e a metade dela eu cortei em 6 pedaços. Agora eu vou abrir cada um deles. Para abrir a massa, a gente utiliza um rolo. Quando ela estiver abertinha, para dar a forma que a gente quer, que é da bisnaguinha, é só a gente ir enrolando a massa. Aqui tá agarrando um pouco, mas aí é só jogar um pouquinho de farinha. Eu não tenho como jogar porque eu tô com as 2 mãos ocupadas. Depois é só colocar em uma forma levemente enfarinhada. A gente vai fazer o mesmo processo com todos os pedacinhos da massa. Modelei todos os pãezinhos e agora eu vou cobri-los novamente e levá-los novamente para o forno. Aí você leva para o local onde ele estava antes e deixar descansar por mais 40 minutos aproximadamente, porque ele ainda vai crescer um pouco mais. Acabei de retirar aqui os pães do forno, né, onde eles estavam descansando a massa para crescer mais um pouquinho. Já cresceram, se vocês observarem. E agora, o que eu vou fazer é opcional. Eu vou pincelar um ovo batido sobre os pães para que eles fiquem brilhosinhos. Se não quiser ou se não tiver também um ovo a mais aí para poder passar na massa, não precisa. Eu vou aplicar aqui o ovo com pincel e logo em seguida eu vou levar os pães ao forno e vou deixar assando em fogo médio por cerca de uns 20 a 25 minutos. O tempo pode variar de acordo com o forno, tá? Acabei de retirar os pãezinhos do forno e eles ficam assim, ó, bem macinhos. Não sei se no vídeo dá para perceber direito, mas fica bem fofinho mesmo. O ponto ideal para retirar é quando eles ficam assim douradinhos. Agora, se vocês quiserem, ninguém é obrigado, também não precisa fazer. Da última vez que eu fiz, eu não fiz esse passo. Eu derreti um pouquinho de margarina no micro-ondas e vou passar sobre os pãezinhos só para dar aquele brilho nos pães. Que aí ele fica com um aspecto bem viçoso, né? Dá uma imagem, uma beleza a mais. Não interfere no sabor, apenas na beleza. Se observar, tem uma diferença aqui, ó, do que eu não passei pro que eu passei. Ela vai dando um brilho a mais nos pães. Então, gente, esse é o resultado. Se quiserem, façam a receita e depois me contem aqui o que vocês acharam. Se inscrevam no canal e acompanhem-nos aí semanalmente. Beijo!